sei que uma amizade acabou? Não é sério, essa pergunta é real. As linhas de amizade não são tão rígidas quanto as linhas de um relacionamento amoroso. Não tem essa de a gente tá namorando, a gente não tá namorando. Começamos, terminamos. É tudo mais fluido, mais natural. E acho que é por isso que é tão difícil de entender, às vezes, quando uma amizade de fato terminou. Fora que todo mundo sabe como terminar um namoro, né? Existem muitas músicas, muitos livros, muitos filmes que falam sobre isso. E sobre amizade nem tanto, né? A gente nunca sabe quando de fato tá acabando. E sabe o que é pior? Poucas coisas doem tanto no coração quanto saber que uma pessoa que era unha e carne com você, hoje em dia não se encaixa mais na sua vida. E como esse papo de hoje é sobre amizade, a gente trouxe uma amiga pra falar com a gente. Eu sou a Carol Berzotti e depois de tantos términos de amizade, eu não achei que eu teria amigas de verdade de novo. E eu sou a Vanessa Dias e eu acho que eu posso dizer que eu já sofri mais por términos de amizade do que por términos de namoro. Eu sou a Beatriz e eu estou aprendendo que deixar ir também faz parte do processo. E esse aqui é o Mesa Pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo de qualquer coisa que faça parte de uma mesa entre amigas. Então já puxa a sua cadeira e se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. É claro que existem términos de amizade que são claros. Ou vocês brigaram, os valores já não batem mais, e aí tá certo, tá muito definido aonde a amizade acaba. Só que não é desses fins que a gente vai falar hoje. Nessa mesa, a gente vai falar hoje sobre aqueles fins que são um pouco mais silenciosos. A relação de vocês foi mudando, esfriando, e quando você se deu conta, já tinha acabado. Às vezes é natural. Cada um foi seguindo sua vida, e aí vocês acabam nutrindo sim aquele relacionamento, nutrindo aquele amor um pelo outro, carinho, mas a relação mesmo virou só uma seguida de Instagram. E aí vocês só se acompanham por lá. E às vezes é um pouquinho mais complicado. Você perceber que aquela pessoa real que era unha e carne com você, de repente não bate mais, não encaixa mais no seu presente, quem você é hoje. Ou até que aquela pessoa que você priorizava tanto já não te prioriza mais da mesma proporção. É, galera, a prosa vai ser boa, então já pega sua cervejinha, porque hoje nem o café vai dar conta. Exato, a gente não queria falar desse tema sozinha, então a gente chamou uma convidada mega especial. Que é uma amizade que não acabou, tá? Tá, pra começar esse papo, vamos falar o que faz uma amizade terminar. E aí, a gente foi atrás de pesquisas pra embasar esse nosso papo. E uma pesquisa que a gente descobriu na internet fala sobre 5 pontos que podem fazer uma amizade se aproximar ou se distanciar. Vou trazer aqui esses 5 pontos. Proximidade, timing, similaridade, intimidade e reciprocidade. O compromisso que vocês nutrem um pelo outro. E aí, provavelmente, vocês têm história de cada um dessas. Assim falando, né, fica, né, uma coisa mais científica, mais técnica, mas se a gente for parar pra pensar, cada um dos pontos faz muito sentido. Tanto os porquês das amizades se acontecerem e também dos porquês delas ou de fato romperem ou pelo menos se modificarem. Eu puxando na minha memória, todas as amizades que eu perdi ao longo da minha vida se encaixam em algum desses pontos. Então, ou se modificaram, no caso. Por exemplo, proximidade. Quando a gente tá falando de proximidade, tá falando de física mesmo, tá? Então, estar no mesmo ambiente, trabalhar com a pessoa, estudar com a pessoa, amigos de faculdade, quando a gente amigos é criança... Que moram juntos. Amigos que moram juntos? Sim, às vezes exato. moram juntos. Então, é muito mais fácil você desenvolver uma amizade quando você tá vendo aquela pessoa todo dia, né? E a manutenção dela, quando você não vê, é muito difícil. Eu acho que é por isso que algumas amizades de infância não conseguem se cultivar ao longo do tempo. Ou quando você tem uma amiga no trabalho e aí você sai desse trabalho e não mantém essa amizade e simplesmente não consegue manter. Porque vocês não estão fisicamente mais tão próximos. Às vezes você fica no trabalho só pelas amizades, porque você sabe que quando você sair do trabalho, você já não vai ter mais essas pessoas e a proximidade vai ser mais difícil, assim. Exato. É super normal, inclusive, tipo, sei lá, um trabalho que não é muito bom, um trabalho meio tóxico. Só que a galera fica, porque tipo, tamo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Aí um começa a sair, ó. Aí vai saindo um por um. Aconteceu isso
Não vou expor aqui, mas aconteceu comigo. Tipo, eu fiquei um bom tempo num trabalho meu, porque simplesmente a galera era legal, e aí a gente foi nutrindo esse carinho um pelo outro, e a gente ficou tipo, não, vamos aguentar firme. Exato. E aí um saiu, a gente falou, ninguém solta a mão de ninguém, agora a gente vai soltar. Cada um já por si. saiu, eu tô saindo também, tô indo embora. Exato. Só que depois essa amizade é difícil dela se manter, né? Sim, algumas dessas amizades eu consegui nutrir, e eu acho que é muita reciprocidade de um do outro. A gente conseguiu porque os dois nutriram esse compromisso. E aqui a gente traz o compromisso. Porque de fato, pra você nutrir essa amizade, existe um compromisso. Tipo, eu quero manter essa amizade. Então, ambos os lados. Mas existem amizades ainda desse emprego meu que não se nutriu. Assim, por algum momento ainda existiu aquela troca no WhatsApp. Ai, que vocês estão gostando do emprego novo? Piriri, pararó. E aí, do nada, não existe mais. E aí ficou essa amizade de Instagram, sabe? Eu tenho amizade de faculdade que, pra manter, eu tenho a conversa da minha melhor amiga fixada. Porque às vezes é isso, assim, é um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente se mantém ali, porque tanto eu quanto ela fazemos questão de manter, né? Sim. Esse contato e manter isso. E ela tá morando em São Paulo, então assim, é muito difícil eu ver ela com 100%. frequência, por mais que seja perto. Então, é literalmente isso, assim, entender o quanto você faz questão e o quanto o outro também faz questão, já que rompeu essa convivência, né? Exato. E aí, às vezes, justamente, dói tanto um término porque você tá nutrindo todo esse compromisso de eu quero te ver, eu quero continuar nutrindo esse carinho por você, eu ainda quero que você faça parte da minha vida em momentos tão importantes, e aí essa pessoa tá vivendo momentos importantes e ela não te coloca nesse momento com ela. Porque ela já tá em outra. Isso que é complicado. Eu acho que Nossa, o muito. complicado do término da amizade é justamente o que a gente falou na introdução. Não rola um... Olha, agora a gente não é mais amiga, sinto muito, eu tô com muita coisa na minha agenda. A coisa só vai acontecendo. E aí eu acho que o que mais dói é quando acontece dessa forma unilateral. Tipo, pô, pra mim eu ainda tenho maior consideração, mas a pessoa... Ela tá vivendo outro momento, às vezes não é por mal. Às vezes ela só tá vivendo outro momento e aí a coisa foi. Você fala, poxa, eu gostava tanto dela, mas... Não existe mais. E como entender e aceitar justamente isso, né? Assim, quando chega o ponto que você enxerga que realmente não vale mais a pena eu investir porque eu tô investindo sozinha, assim. Quando a relação vira unilateral, né? Aí você tá tipo, meu Deus, vamos se ver, vamos fazer, vem aqui, vem no meu aniversário, vai na minha festa, não sei o quê. E a hora que você vê, tipo, você tá desgastando tanto aquilo e a pessoa tá... Até porque é muito sutil, não é uma coisa, um ghosting. A pessoa tá mandando, a pessoa tá te ignorando. Não, ela fala, ai sim, saudades, bora marcar. Nossa, sim, precisamos muito. Só que fica só no blá blá blá, né? Nunca acontece. E com a rede social hoje, eu sinto que é muito mais difícil. Porque assim, você continua acompanhando a vida da pessoa, você continua ali, você continua vendo, continua participando de certa forma, respondendo stories e etc. E aí você tem uma consideração, só que a pessoa tem outra. Então, assim, às vezes você sente como ela te mostrando os acontecimentos da vida, mas ela tá mostrando pra rede social dela, não mostrando pra você, né? Essa é uma dor, assim... Ela é muito silenciosa. É isso. Ela é muito silenciosa. É muito difícil de identificar, né? E o que me pega muito é que na nossa sociedade, assim, se ensina-se muito a viver o luto do relacionamento, do fim do relacionamento, o relacionamento amoroso, né? A gente valoriza muito o relacionamento amoroso no filme, no livro. Tipo, a gente é bombardeado por isso há muito tempo, desde pequenininha. E aí, você não vê tantos filmes, livros falando sobre fins de amizade. Então, você não identifica e você não quer que acabe. Porque você não sabe lidar com isso. Amigos são pra sempre e aí você não sabe como finalizar essa amizade, né? Rola até um lance de você tá sendo muito dramático, sabe? Aham. Nossa, você tá sofrendo, faz parte da vida, as pessoas se afastam, as pessoas... A vida é cíclica. Exato, e aí você fica, nossa, mas eu tô sofrendo. Quando eu era mais adolescente, eu tinha grandíssimas relações e a minha mãe falava isso pra mim, ela jogava na minha cara, assim, ela falava assim, não fica sofrendo muito por amizade agora, porque quando você sair da escola, metade dessa galera você não vai mais nem saber quem é. E aí eu ficava pior ainda, Meu, quando eu fiz... Eu não sei se eu já contei aqui no podcast. Já eu contou, tenho mas... uma tatuagem com as minhas amigas da faculdade, né? Cada uma tem a letra da palavra amigas. E são 6 meninas. Quando a gente fez a tatuagem...
muita gente falou pra gente: meu, vocês vão se arrepender dessa tatuagem, vocês nunca mais vão se ver, vai sair da faculdade e vocês vão perder contato, vocês estão fazendo a maior burrada da vida de vocês. Corta para. Uma das minhas melhores amigas é uma da tatuagem. E a gente não se fala sempre, mas existe um carinho muito grande em a gente estar, pelo menos, nas fases importantes. Eu acho que isso rola entre a gente, é meio que um acordo. A gente vai estar nas nossas fases importantes da vida. E aí é o que talvez role um pouco do compromisso. Tipo assim, a gente não é uma amizade do dia a dia, e não vai ser, porque não dá. Cada uma tá vivendo, uma tá no Japão, outra em São Paulo. Enfim, muito discrepante a vida de cada uma. Mas pelo menos nas etapas da vida que são importantes, a gente vai estar junto. Então é meio que um acordo, assim. Isso é legal, amiga, mas eu tenho uma visão pessimista que é quase uma exceção. Não, total. Não tô falando que vai acontecer com todo mundo, porque é difícil, lógico, mas pra mim funcionou. Sim, com certeza. Tipo, a minha história aqui. 100%. Eu acho que esse compromisso que você falou é muito chave, principalmente quando a gente tá falando, né, dos motivos que você listou no começo do episódio. Quando a gente tá falando da proximidade física, quando ela não existe, e do timing, quando o timing também não é mais o mesmo. Então, quando a gente tá falando de timing, aqui a gente tá falando de momentos de vida mesmo. Amizade na vida adulta, a gente tem um episódio inteiro aqui sobre isso, inclusive, que vale mega a pena, é mega complementar a esse, mas a gente fala muito sobre... Tem alguém que tá desempregado e alguém que tá abrindo seu próprio negócio ou sendo promovido. Tem uma pessoa começando uma família e a pessoa solteira indo pra balada. Então, o timing é muito louco. E aí você precisa querer mesmo a fim de manter aquela amizade, transformar aquela amizade para que ela continue acontecendo. Senão, de fato, é meio que normal que ela vá acabando. Sim. Eu acho que quando a gente percebe que o timing tá diferente, a gente tem um momento de luto e negação, né? Porque você fica... Não, eu que não tô me esforçando. A gente começa a se cobrar e se culpar, né? Tipo, não, eu que tenho que ir atrás, eu que preciso estar ali. E deixa eu apoiar ela nessa fase. Nossa, exato. Sim, 100%. Não, tudo bem que eu tô em outra fase, mas eu tenho que estar lá por ela. E é muito difícil isso pra mim, porque às vezes eu me cobro dessa maneira pra estar lá, só que quando eu tô no outro papel, eu sinto falta, assim, que daí entra principalmente na reciprocidade, porque é isso. É algo muito delicado, porque uma amizade, às vezes a gente acha, tipo, ai, não, amiga, é isso, tudo bem, e somos super amigas. E não é, sabe? A amizade é uma coisa muito, tão séria quanto um relacionamento. É mais profundo. É mais profundo. Ai, somos amigas. E eu lembro, há muito tempo atrás, quando começou essa moda de chamar todo mundo de amiga. E eu não era muito a favor, porque parecia muita falsidade. Hoje em dia eu até uso, só que amiga é uma palavra tão forte, né? Assim, porque é uma pessoa que você realmente conta. É quase que a sua segunda família, né? Sim, é a família que você escolhe, querendo ou não. E é muito difícil quando essa família não te escolhe de volta. Nossa, é verdade. Então, tipo, a cabeça acaba girando em pontos que eu, pelo menos, tenho muito a mania de virar e me culpar e falar que eu não fui o suficiente. E até conversando com as meninas, eu parei pra pensar, às vezes não sou eu, o timing, é tudo, sabe? Assim, então é muito difícil aceitar isso, né? Mas acho que é um timing ligado com a reciprocidade. Exato. Sim. Porque, de fato, o timing dificulta. Ok, mas Carol acabou de falar de um caso que, pra ela, conseguiu manter, porque houve, entre todas elas, uma vontade de manter. Quando não há... E aí é o que eu falei. Pra mim, eu acho que o que mais traz a dor de uma relação de amizade que acaba é quando é essa coisa unilateral. Pô, pra mim, super manteria essa amizade. Pra mim, ainda super faz sentido. Eu sinto muita falta. E aí você vê uma pessoa que já foi unha e carne com você, vivendo, sendo feliz, tendo outras relações, você fica, poxa... Eu queria estar vivendo isso com você, né? Será que só pra mim não tá doendo? Será que só pra mim faz falta? E aí, nossa, isso aí é algo bem profundo, assim, pra mim. Eu já senti muito isso. De ter um buraco mesmo, eu, por muito tempo, por conta, como eu comentei aqui, né? Já sofri mais por perda de amizade do que por perda de namoro. Mas por muito tempo eu tinha essa questão de achar que eu sempre, em toda relação de amizade, eu era a pessoa que me doava mais.
E eu acabava pensando, poxa, eu gostava mais da pessoa do que ela gostava de mim. Eu abri mais espaço na minha vida pra ela do que ela abriu pra mim, no fim das contas. Ela tem mais vida acontecendo do que eu. Isso foi me dando um pânico quando a gente é adolescente / jovem adulto. A gente é meio tóxico, né? Então, eu odiava quando eu ficava muito amiga de uma pessoa que tinha vários amigos. Que eu ficava, gente, ela tem vários amigos. Eu sou só mais uma na multidão. Ela é tudo pra mim, eu sou só mais uma na multidão. Sim. Não precisa ser assim, né? Mas houve uma época que eu me senti assim. É que também tem grau de amizade. Tipo assim, existem aquelas amizades que são muito próximas. Tipo assim, você quer que elas vivam os mesmos momentos que você... Nesse sentido, eu vou ver uma coisa muito importante agora. Tipo, despedida de solteiro, casamento e tal. Você quer que essas pessoas estejam com você, porque... faz sentido. Agora tem aquelas amizades que, ok, são amigos e tal, vão viver aquele momento com você, mas eles não precisam estar no alicerce, no núcleo mais importante. E aí, eu acho que separar essas caixinhas é muito difícil. Pra mim, eu acho que eu já trouxe num outro episódio isso. Pra mim foi por muito tempo difícil separar essas caixinhas. E esse ano foi uma virada de chave muito grande pra mim no quesito amizade. Tanto pra me desfazer de algumas, quanto pra aproximar de outras. Por eu ser muito machucada nessas amizades, eu tinha muito medo de abrir minha vida novamente. E a minha vida não é só a minha casa, é também os meus sentimentos. Tipo, como eu abro a minha vulnerabilidade pra essa pessoa nova, e será que ela vai se abrir também? Sabe? Será que ela vai me acolher da maneira que eu preciso ser acolhida? Exato. E aí eu vou ser vulnerável, será que ela também quer ser vulnerável comigo? Será que ela também quer trocar essa amizade, né? Trocar essas figurinhas? Total. E aí, pra mim, foi muito difícil isso, porque foi a Vanessa, eu e a Vanessa, a gente era amiga. E era uma amizade, tipo, muito legal, mas era uma amizade, tipo, a gente não era unha e carne. Diferente de agora que a gente nutre o mesmo neurônio. É basicamente isso. Sim, muito. A gente responde as mesmas coisas, a gente fala da mesma forma e é muito engraçado isso. Mas a gente se deixou ser vulnerável. E é uma conversa que a gente teve recente sobre. O ponto é que a gente no nosso caso, a gente foi se permitindo construir essa amizade. Mesmo depois da gente ter tido essas dores. Porque é isso, gente. O que eu não vejo muita gente falando, tá? E aí, pesquisando pra esse episódio, a gente sempre acaba tentando consumir pessoas que já falaram sobre esse assunto, pesquisas e tal. E o que eu não vi gente falando o suficiente, que é o que eu gostaria de trazer aqui, é por isso que estamos aqui falando, é o quanto realmente é doloroso, tá? E não é um negócio, doeu, mas vida que segue, amizades são assim. Eu percebi muito isso nos insumos que a gente consumiu, mas de fato, e aí eu sei porque nós estávamos falando antes de gravar, que para nós três foi algo, tivemos experiências que foram de fato, que machucaram bastante, tá? E acredito que sim, quanto mais novo você é, talvez as primeiras decepções que a gente tem na vida são relacionadas a amigos, e acho que é por isso que acaba doendo tanto. Quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, até faculdade, a amizade tem muito a ver com quem você é, né? Então, cara, faz parte de quem eu sou, é o meu DNA. Então, é um luto muito grande. E, de fato, você se abrir depois pra isso é difícil. Eu, no meu caso, eu comecei, depois de um tempo, a achar que talvez as amizades não deveriam ter o espaço que elas tinham na minha vida, o que era um erro. Mas eu falava, gente, se eu sempre me abro muito, eu sempre... Sabe aquela coisa meio filme de adolescente que tem uma melhor amiga e aí elas são super... Aquela coisa bem irmandade, assim. Eu sempre tive isso. Sempre me doei dessa forma. E aí eu não via tanta reciprocidade e eu comecei a achar que eu tava me doando demais e que todo mundo tava certo em se doar apenas para relações amorosas, que eu deveria fazer o mesmo. E criei um bloqueio. Esse bloqueio só foi quebrando depois de terapia. Acho que não vai ter um episódio do Mesa que a gente não vai falar de terapia. Nessa mesa, apoiamos a terapia. Pelo menos fazer terapia. Mas sim, depois de terapia e depois de eu ir me permitindo ser vulnerável de novo. E aí, eu e a Carol, a gente tava conversando bastante esse ano que, mesmo eu tendo amizades na vida adulta depois, era uma coisa diferente de como era quando eu era adolescente. E eu comecei a perceber que não precisa ser. Então... É um negócio besta, mas assim, a gente pegar no sábado e falar, vamos fazer as unhas, uhul, festa do pijama, um negócio meio assim.
que eu achava incrível quando eu era adolescente e eu perdi isso completamente, eu comecei a tentar resgatar. Só que exige coragem, gente, porque de verdade, no meu caso, que eu tomei bastante no cu, sendo sincera, falando a verdade. In the cu. É difícil você se abrir de novo, porque dá medo de se doar e a pessoa não se doar na mesma proporção. Só que se você não for vulnerável, você nunca vai ter uma boa relação. É um chute no escuro, definitivamente. Exato. Esse lance de ter uma melhor amiga e festa do pijama e fazer as unhas juntas, eu tinha uma melhor amiga que morava no mesmo condomínio que eu. E, cara, eu amava ela de paixão, assim, porque foi a primeira vez que eu tive uma amiga meio de filme. Tipo, ela vivia na minha casa, porque a gente chegava da escola, ligava no interfone, porque era no mesmo condomínio. Ai, posso ir na sua casa? Pode. Vem aqui na minha casa. E era assim, até a noite, quando a mãe ligava, ela, vem jantar. Tipo, era uma coisa, a gente era muito ligada mesmo. Era num ponto, assim, de ir no banheiro, enquanto a outra tava literalmente cagando, a outra tava assim, então, aí ele falou assim, sabe? E, tipo, ficava assim o dia inteiro, era o dia inteiro. Até que, simplesmente, ela se distanciou de mim, porque a mãe dela encanou que ela não gostava de mim. A mãe dela encanou que não gostava de mim, e ela fez a menina se distanciar de mim. E imagina a dor pra uma adolescente, porque eu tinha uns 15, 16 anos. Tipo, ficar sabendo. E ela foi na minha casa. Ela falou, eu tenho que parar de vir aqui porque a minha mãe falou que não gosta de você, que você é uma má influência pra mim. Ela terminou a amizade mesmo. Ela terminou! Primeiro término de amizade que eu vejo. E aí eu fiquei tipo, tá. E aí, gente, eu chorei, assim, uma semana. Eu não sabia o que fazer. Dó. Eu não... Tipo, eu perdi o rumo mesmo. E aí eu falei pra minha mãe, mas por que eu sou má influência, sabe? E aí, por muito tempo, eu fiquei com isso na minha cabeça. Tipo, o que eu fiz pra ser uma má influência? E a mãe dela falava que eu tinha muitos namoradinhos na época e a filha dela era uma santa, só que a filha dela era muito pior que eu, ela não sabia, mas aí, até aí, deixa ela acreditar. Tanto que a menina hoje tem 2 filhas e eu não, então assim. Sem 2 cachorros. Sim, mas... Assim, quem era mais namoradeira? Eu acho que a amizade também é muito uma questão de pertencer, né? De Sim. pertencer àquele círculo de amizades, pertencer àquele a ver com tipo valores, de relação, e valores e tal. E eu acho que quando rompe isso, você fica muito tipo, e agora? O que eu faço? Porque você não pertence mais àquilo e você vai pertencer aonde, né? Cara, um dos meus valores, e eu percebi isso muito esse ano por causa do Mesa, um dos meus valores é apoiar o seu amigo independente da coisa que ele esteja fazendo. Então, tipo assim, a gente tem um amigo que posta vídeo pra internet. Mano, eu comento tudo, eu, tipo, curto... Enfim, estou apoiando na minha cabeça, isso é um apoio. E aí, quando a gente começou a fazer o Mesa, as pessoas que eram muito importantes pra mim, eu não via acontecer. Tipo, a pessoa... amiga? A pessoa simplesmente... Tipo, teve uma amizade minha que antes de eu lançar o Mesa, ela é artista. E ela lançou uma collab de camiseta. Mano, eu fui uma das primeiras a comprar camiseta. Tipo, eu gastei dinheiro pra... O podcast é de graça, mas você não precisa gastar dinheiro. E, tipo, eu nunca vi ela comentar nada. Eu não sei se ela ouve. E eu fiquei, tipo... Caralho, sabe? Por quê? Por que isso? É que eu acho que entra muito também o nosso modo de ver a amizade. É isso, é o seu valor. O meu valor é esse incentivo pra qualquer coisa. Sim. Mas eu acho que a pessoa não vê por esse lado. E aí Não quer dizer que ela não é sua amiga. Exato. E entra nas caixinhas, né? De categorizar as amizades. Exatamente. Tipo, não é porque essa amizade não tá apoiando, acompanhando, né? Tá ali, escutando, comentando, etc. Não significa que ela não te incentive ou que não comemore as suas conquistas e tudo mais. E isso pra mim também é muito difícil, assim, separar cada caixinha e aceitar que tudo bem cada uma ter uma caixinha, sabe? Porque, igual eu penso muito assim, eu sou uma amizade muito acolhedora, né? Acho que principalmente por ter feito psicologia e etc., eu me vejo muito como uma pessoa que acolhe, que abraça, que sempre tá junta em momentos difíceis. O ombro amigo. Um ombro amigo. E eu comecei a entrar em pira porque, assim, eu sempre sou o ombro amigo, mas e na hora de comemorar? E na hora de estar ali junto? E na hora de Construir memórias. Mudei de casa, adotei um cachorro, vou casar. Eu fico meio alheia, né? Meio coadjuvante, assim, das amizades. E às vezes eu penso, será que é minha culpa? Será que eu não fiz o suficiente? Só que daí eu paro e penso, não, eu faço o suficiente. Eu apoio vocês, eu tô aqui. Então,
quem dá valor e retribui, e me chama pro podcast, são amizades que a gente cultiva. E quem não retribui, a gente tem que aprender a deixar ir, entender que é um ciclo. Mas, de verdade, pra mim mudou muito quando eu determinei o que é um valor importante pra mim na amizade. Tipo, a hora que você coloca um valor que é a reciprocidade, você percebe que você não tá tendo de volta, você precisa cortar essa amizade. Sim. É tão difícil terminarem com você, mas também é difícil você terminar. Nossa, é muito difícil você terminar. Quando não aconteceu nada, ninguém brigou, ninguém deu um tapa na cara de ninguém. Exato. Não, e mesmo quando aconteceu, por exemplo, eu tenho amizades que pode se considerar como tóxica. Você sai com... Você tem no presente. Gosto de considerar como tóxica. Não, literalmente tem, assim, uma pessoa que sempre tá difícil, sempre reclama, Nossa, mas sempre lembrei aquela de uma amizade energia horrível. muito pesada, sabe? Só que assim, a vida da pessoa tá tão cagada que eu fico, meu Deus, se eu sair, o que vai acontecer com a vida da pessoa, sabe? E aí eu acabo me colocando na situação de, tipo, não, eu tenho que ser amizade, ombro amigo, eu tenho que estar ali, porque eu não sei simplesmente como falar... anjo. Mas ela tá numa bad e aí nesse momento da vida dela ela tá sendo uma amiga ruim ou ela é uma pessoa... Então, você não tem obrigação nenhuma de continuar essa relação. Não. Mas ela colheu exatamente o que ela está plantando. Como é que você rompe uma amizade? Que é a pergunta que você fez no começo do episódio. Eu ia responder uma coisa horrível, eu ia falar, dá um shade, mas... Ghosting. Qual que é o meu mecanismo? Assim, às vezes eu dou umas enroladas, a pessoa fala de sair, às vezes eu dou, né, Mas é ruim quando fazem isso com a gente. A gente tá acabando de falar que foi ruim. Eu sou tóxica também. Eu tenho... Então, você é uma amizade tóxica. Brincadeira. Brincadeira. Tóxica. Tipo, é muito complicado. É muito complicado. Mas, tipo assim, ó, eu tive uma amizade muito, muito tóxica. E ela simplesmente parou de ser minha amiga porque ela parou de me seguir na rede social. E, na minha opinião, eu fazia tudo por ela. Tudo. Juro, tudo. Ela falava... Vamos comprar chuchu, vamos. E aí a gente não achava chuchu, ela falava, então agora você vai lá em outro lugar, em Conchinchina, e compra chuchu e traz na minha casa. E eu ia. Sabe, tipo, porque eu queria ver ela feliz. E ela te deu um follow do nada? Não foi meio que do nada. Tipo assim, pra mim foi do nada. Mas quando eu terminei meu relacionamento com o meu ex, ela era a minha amiga. Sei quem é. Okay. Ela era a minha amiga. Era pra ela ter ficado do meu lado. Quando do nada eu vi ela num restaurante com o meu ex. Tipo, eles postaram num barzinho. E eu fiquei tipo... É muito difícil isso, né? Porque eu tenho algumas relações também que eu apresentei, né, as duas pessoas, tipo, uma ex minha e uma amiga minha. Eu tenho muito ciúme de amizade. E assim, até hoje... A amizade real é ali, assim, eu não falo com nenhuma das duas. Gente, mas calma, deixa eu só finalizar a minha história. Difícil. Calma. Aí eu mandei mensagem pra ela, como assim você tá me cobrando? Mandei, eu fiquei tipo, você não era minha amiga? Era pra você estar do meu lado. Ela ficou, não, eu sou amiga dos dois. Só que aí eu vi ele saindo mais uns 2 finais de semana, eu fiquei muito puta, aí ela parou de me seguir. Mas aí você não foi amizade que, tipo, tem um afastamento, e aí quando volta, espera que seja do mesmo jeito? Não, porque não teve um afastamento. No caso dela, eu posso dizer que não precisava, porque a maneira que eles terminaram não foi uma coisa, ele foi muito ruim ou ela foi muito ruim, e daria pra ter mantido amizade com os dois. Eu sou amiga dos dois dela. Exato. Que foi um problemaço pra mim no início, tá? Que fique claro. Não que eu concorde. Um parênteses aqui. O Alberto, que é meu amigo de infância, marido da Vanessa... Posso contar essa história? Pode. Tá bom. Que história? Que simplesmente ele estava andando no Taquaral com o Matheus e eu cruzei com ele. Ele não tinha me mandado uma mensagem depois que a gente tinha terminado. Teve esse rolê. Teve muito! Foi horrível. Não, parênteses. Ele é meu amigo de infância, conheceu o Matheus por minha causa, porque ele era meu namorado. Aí simplesmente terminamos, encontro ele andando na Lagoa do Taquaral. Se você não conhece o Taquaral aqui em Campinas, é o nosso Central Park. Basicamente. Não é o Ibirapuera, é o Central Park. E aí o Alberto estava caminhando, correndo, se exercitando com o meu ex, enquanto ele não tinha me mandado uma única mensagem. Amiga, você está bem? Não. Mas mesmo assim eu ainda nutro minha amizade com ele, mesmo ele sendo tóxico. Calma. O que você tá fazendo? Vai pegar o microfone? Um dia vocês vão saber a verdade. Essa é a dia verdade. eu conto. Quando eu for convidado do podcast, eu conto a verdade. Tá bom. Ele vai ter a réplica dele. Enfim. Vai chegar o seu momento. Enfim, isso pra mim foi muito difícil na época. Tipo, ver esses amigos que eram meus e eu
cedi pro meu ex. Cedi assim, né? Tipo, a gente saía juntos e tudo mais. E na minha cabeça era isso. Eu tinha cedido pra ele. E eram meus amigos de infância. Ver eles fazendo coisas com o meu ex. Eu ficava tipo, eu vou perder esses amigos. Mas eu reconheci meu erro depois. Sim, imediatamente aqui. Tudo bem. Nossa, A gente... Tô fazendo coisa você devia ter mandado escondida. mensagem. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Na minha cabeça fazia sentido. Mas a hora que eu encontrei ela de frente, eu falei, nossa. O problema não foi você ter saído, foi você não ter mandado mensagem. Exato. Aí eu esperei isso acontecer pra mandar mensagem. É. Aí é foda também. Mas eventualmente você viu que você não ia perder ninguém. Mas foi uma conversa que eu tive com você Sim. e com a Leandra na época. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro. E aí vocês falaram, você não tem mais de um amigo? Então, a gente também tem mais de um amigo. Você é nosso amigo e ele também é. Na época isso fez sentido pra mim. E aí depois eu fui amadurecendo essa ideia. E hoje, pra mim, super de boa. Mas foi muito difícil mesmo. É porque a amizade, existem os contratos invisíveis que é muito complicado. É isso, né? exato. Então, por exemplo, que a gente tava falando, e não me bata, mas assim, você é amiga da minha irmã. E eu sei que você é minha amiga. Só que assim, o nosso laço foi por conta da minha irmã. Sim, foi, mas não quer dizer que a gente só existe por causa dela. Não, exato, eu sei. Só que é muito complicado, porque às vezes você fica até onde eu vou, até onde eu considero. Mas até você onde eu não acha que você considero. vai magoar sua irmã se um dia você quiser sair só eu e você? Ah, não, porque ela já desistiu, né? Porque eu roubei todos os amigos dela. Então é isso! Porque os meus amigos Deixa são eu os amigos falar. dela. Você comentou há um pouco atrás, antes da Carol surtar com o negócio da... Eu me lembrei da sensação e tive um pequeno... Você comentou que rolava um ciúme quando, por exemplo, eu apresentei os dois e agora eles são muito mais amigos. Só que você acabou de falar de uma situação onde você conheceu a Carol por conta da sua irmã e hoje vocês são amigas. Sim, exato. Por isso que, tipo, a gente é muito doido, porque A gente é quando muito é doido. do outro lado, é de um Dói, jeito. é. Quando é do nosso, é de outro. Então, cara, amizade é muito mais complicada que relacionamento. Eu sinto que quanto mais a gente tiver... Precisa ter amizade de contrato fechado, tipo, igual relacionamento fechado. A gente é só nossos amigos. Aí eu acho que entra um pouquinho na toxicidade. Gente, é brincadeira, tá? Eu só Eu tô acho, brincando. mas é real, eu acho que quanto mais maduro a gente for, menos a gente sofre em relação a amizades, porque a gente entende que algumas coisas são normais, ou se não são normais, ou se afetou, a gente vai ter pelo menos boca pra falar, sabe? Porque eu particularmente acho que eu não teria sofrido tanto que eu sofri em algumas amizades antigas se eu simplesmente tivesse falado, e aí, cara, o que tá acontecendo, sabe? Ou o contrário, assim, por exemplo, a pessoa se afastou do nada, eu sofri, eu não falei nada, e a pessoa volta achando que tudo tá normal, e eu também não falei, olha, você deu mancada comigo, você se afastou, ou sei lá, você se afastou, e aí agora eu tenho outras coisas na minha vida, não tenho, a prioridade ali não tá mais exatamente igual. Eu também não falava nada, nunca falava nada, sabe? Porque eu não queria magoar a pessoa, eu falava, não, tá tudo bem, hahaha. Porra, só falar, entendeu? Eu acho que o bom da maturidade é isso, a gente vai ter mais boca pra falar e Entender pontuar quando algumas falar coisas. também. Entender quando falar. Sim. Mas eu sinto que isso do me afastei, mas agora eu vou voltar, é muito uma toxicidade de amizade de infância. A gente falou sobre isso. E o amigo de infância, ele acha que ele tem um direito sobre as histórias que vocês construíram, porque ele tá ali desde sempre. Se acha mais amigo, né? Ele tá ali desde sempre, então eu sou super sua amiga, então assim, vai entrar outra pessoa, mas não vai ser tão importante quanto eu, que tava lá nos seus 10 anos comemorando, sei lá, seu primeiro cachorrinho. Sim. Entendeu? Então, assim, aí, beleza, vocês saem da escola, vão viver outra coisa, aí do nada ele quer se aproximar de novo, essa amizade, quer se aproximar de novo, e ele acha que ele tem o mesmo direito da pessoa que agora é muito próxima a você. E aí rola essa cobrança, rola essa... Não, mas eu tava aqui antes, esse terreno é meu, sabe? Assim, E a pessoa que entrou agora no rolê, às vezes se sente insegura também. Fala, nossa, eles são amigos há 25 anos. Quem sou eu na fila do pão? Acabei de chegar, sabe? Ninguém se sente bem. a amizade é bom e ruim. Vocês não acham que tem um pouco a ver com uma insegurança, pensando agora? Tipo, a gente é muito inseguro de achar que a gente não é merecedor daquela relação. É porque, pra nós, a amizade é algo muito importante. Todo mundo, em algum grau, reconhece que a amizade é um negócio importante. Quando um relacionamento seu amoroso acabar, você sabe que você
precisa de amigos. Essa relação é que vai te sustentar em algum momento. E não só isso, né? As partes boas também. São os amigos que comemoram com você. É o que a Bia falou. É a sua família escolhida. Então, esse grau de importância que você dá pra essas pessoas faz você ser inseguro. Porque você quer alimentar, você quer que essas pessoas estejam próximas, querem... Enfim, esse grau de importância que você dá traz a insegurança. É que eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem essa insegurança. A gente só começa a ser amigo e fica muito amigo. Aí, à medida que a gente vai ter algumas decepções, a gente vai começando a ter essa insegurança de, putz, mas os contratos invisíveis e tal, porque realmente não tem um negócio, olha, essas são as regras do jogo. Rola uma obrigação, né, de tipo, eu preciso ser daquela forma também, porque senão vai dar tudo errado. Tipo, eu sou insegura a um ponto que se eu não seguir aquele roteiro, aquele padrão, eu vou perder essa amizade. E eu não posso perder essa amizade, sabe? A gente se sente menos o tempo inteiro, porque a gente tem medo de ser menos. E aí a gente acaba se colocando enquanto menos. Sendo que é isso. Eu acho que o fato da amizade ser fluida é muito ruim, porque a gente não enxerga essas linhas, essas regras. Tá, acabou, não acabou, faz sentido, não faz sentido. Mas ao mesmo tempo, se a gente tentar levar com mais leveza, pode ser bom. Pode ser bom no sentido de... Tudo bem se eu apresentei vocês e agora vocês são amigos. Isso não quer dizer que ela é menos amiga do que eu. Não é uma relação monogâmica, sabe? Não é tipo, agora elas são amigas, eu não tenho mais espaço. Tá tudo bem. Ela continua sendo minha amiga, vocês são amigas. Talvez a gente vire um trio, talvez não. Tá meio casal surubão de Noronha, a minha fala, talvez. Mas vocês entenderam. Mas a amizade é um grande surubão. Todo mundo pode ir com todo mundo, entendeu? Todo mundo pode ser amigo. Se organizar certinho, todo mundo é amigo. De todo mundo, exatamente. É isso, eu concordo. Mas enfim, vamos falar de amizades tóxicas, então, já que você falou que você tem algumas. Como que a gente termina uma amizade tóxica? Porque dói muito romper amizades, beleza. Mas quando ela acontece e se rompe de certa forma natural, é isso que a gente tem que aprender a aceitar, né? O ciclo faz parte do processo, etc. Mas quando você tem que romper? Cara, romper uma amizade é muito difícil. Tipo, sendo ela tóxica ou não. Sim. Eu passei por isso... Não encerrei, né? Não quer dizer que eu, tipo, finalizei uma amizade. Mas eu falei pra essa amiga que eu tinha... seguinte, você não ocupa mais o mesmo lugar, tá? O acabar com a amizade não necessariamente a gente nunca mais vai se falar, tô te bloqueando. Às vezes a gente era assim, agora a gente não é tão assim. Ocupa uma prioridade menor na vida. Tipo assim, antes eu te considerava nesse grau de importância aqui em Simão, agora você tá aqui na média, tá? E eu fiz isso com uma amizade esse ano. Foi muito importante pra mim. Porque foi importante quanto eu também entender o quanto essa amizade valia toda essa nutrição que eu dava e o quanto eu não recebia de volta. E pra ela avaliar também o que estava acontecendo na nossa amizade. Porque a gente tava indo num fluxo, que era uma amizade de infância. É uma amizade de infância. A gente tava indo nesse fluxo. A gente é amiga, porque sempre foi. Porque foi indo, sempre foi. A gente é amiga porque sempre foi. E aí foi indo. E aí chegou num momento que eu falei, cara, eu tô me machucando aqui porque eu tô dando um grau de importância e eu não tô recebendo o mesmo grau de importância. E foi uma conversa. Mas o que fez você sentir que você tinha que falar e não simplesmente deixar a coisa esfriar? Teve momentos. A Vanessa sempre fala que eu dou uma importância muito grande pros meus aniversários. E eu dou mesmo, porque pra mim é uma virada de ciclo, porque é a minha data no ano que é minha. Então, assim, eu dou uma importância mesmo. E pra mim é uma virada de chave, assim, quando eu te chamo pro meu aniversário, pra essa comemoração da minha data, eu espero que, mesmo que você não vá, e tá tudo bem não ir, porque existem outros compromissos, que você pelo menos considere me dar uma satisfação. E aí, a primeiro strike foi nesse, tipo, ela disse que ia, e aí não foi. E não me deu nenhuma satisfação. Exato. E aí me deu uma satisfação, tipo, 10 horas da noite. Que um dia a festa já, tipo, tava no auge. E aí, ao longo dos meses, assim, fui percebendo que, a gente chamava pra sair. Não, eu tenho que fazer tal coisa com tal grupo de amigos.
Ah, eu vou fazer tal... Não, esse grupo de amigos me chamou, eu vou fazer tal coisa. E assim, era sempre o outro grupo de amigos que tinha mais importância do que a gente. Eu falei, cara, quer saber? Então assim, ó, agora a gente vai sair entre a gente e a gente não vai te chamar em alguns momentos. Porque tá tudo bem, agora você vive uma outra fase da sua vida, então tá tudo certo. Mas foi uma conversa. E porque eu senti que essa importância não tava vindo na mesma proporção. Eu acho que a necessidade de falar nesse caso veio porque vocês ainda achavam que precisavam ocupar o mesmo lugar de importância. Então, se exigia que... Então, não me chamou, não fez isso, sei lá. Tinha cobrança ali. Havia cobrança, porém, não existia mais essa prioridade. Então, foi um negócio de falar. Então, olha, não vamos se cobrar, porque não faz sentido pra nenhuma das duas. Quando der, deu, assim, né? Exato. Continuamos amigas, só quando vamos... o timing for certo de novo. Tá tudo certo. Vamos calibrar, né? Isso é bem complicado. Mas foi isso. Eu falei, cara, eu ainda te amo. Mas no meu grau de importância agora, eu não vou mais cobrar que você esteja e também não me cobre que eu esteja. E tá tudo certo. E foi bom, né? Foi ótimo. Tanto que a gente até se aproximou um pouco mais depois Porque tirou a cobrança. Tirou a cobrança. E também ela percebeu que ela tava dando mancada com uma pessoa que era importante pra ela. Então, assim... Que no fundo ela considerava, mas eu acho que por ser uma amizade tão profunda também, você acha que você não precisa dar atenção a mais do que o normal. Tipo, né? tem uma manutenção tão ativa, tá garantido, tipo, meu, a gente é melhor amiga, tá tudo bem eu não falar, ou eu não ir, ou eu, enfim, dar uma sumida, porque eu sei que ela vai estar lá. Só que ao mesmo tempo... Só que é uma toxicidade. Tá tudo bem, mas aí se a outra pessoa some... Não. Exato, precisa ser um acordo mútuo, assim, tipo, vamos definir que é uma amizade de baixa manutenção? Vamos definir. Isso. E tá tudo bem, quando você precisar, tô aqui, quando você não precisar, tá tranquilo. Enfim, mas eu não... Comunicação, né? Exato. Mas, assim, não respondendo, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é conversando, amiga. É isso. Tipo assim... No fim das contas, vai ser difícil? Vai, mas você vai ficar empurrando com a barriga até quando? Até quando der. Não. Se há uma cobrança... Eu acho que se há uma cobrança... psicóloga aqui, sabe? É verdade. Isso que é o mais bacana. Eu acho que se há uma cobrança de que haja uma presença e essa presença é unilateral, é válido uma conversa. Tipo, tem relações que sim. Eu acho que nessa situação que você tá pensando, que eu comentei, eu acho que tem que rolar uma conversa, se realmente for a situação. Mas da amizade realmente tóxica daquela pessoa que, putz, te deixa esgotado. Assim, aí eu vou, acho que... É só, não, eu acho que é só cortar. Amiga, por que você vai manter ela na sua amiga? Às vezes a pessoa surge e não tem como. Tipo, eu já empurrei tanto que às vezes precisa ter aquele ponto ali. Sim, mas por que você precisa manter essa amizade? Tipo, o que ela te traz? Não traz nada. Então... Ah, amiga, mas eu me sinto culpada, né? Por quê? Você tem mania de querer cuidar de todo mundo, né? Tipo, porque eu sou a amizade de um amigo. Tem um episódio que chama Síndrome da Boazinha. Tô brincando. Mas é verdade, viu? Quem se identificou esse episódio é bem bom. Eu dialoguei comigo mesma o episódio inteiro. Mas, não sei, porque assim, eu me considero a amizade do ombro amigo, sempre. E aí, quando eu tenho que não ser o ombro amigo, eu me sinto muito culpada. Então, às vezes, eu prefiro ser o ombro amigo, pegar essa carga, chegar em casa, tomar um banho de sal grosso, e é isso. Mas você não precisa. É isso. Ela que paga teu horário de psicóloga. Isso é o sal grosso. Isso é o sal grosso. Isso é sal grosso. Sim. Sabe, tipo, é que eu realmente acredito que depois de uma certa idade, e isso pra mim foi muito uma virada dos 28 pra frente, assim. Você falou só porque eu tenho 28. Não, mas foi pra mim, mas não foi pra todo mundo. Ano que vem você vai melhorar. Amiga, não, pra mim foi, mas teve gente que foi a virada dos 30. O meu foi dos 30. O da Vani foi nos 30. Pra mim foi nos 28. Eu comecei a cortar a relação, tipo, sem dó. Porque não fazia mais sentido, porque os valores não estavam alinhados, porque não estava trazendo benefício. E não só porque precisa se trazer benefício, mas é porque, além de não trazer um benefício, estava me sobrecarregando. Sim. Tipo, nossa, eu me cobrava tanto pra manter a amizade, pra manter o negócio. E aí hoje eu olho e falo, gente, pra quê? Pra que eu fazia isso? Então, é que daí eu entro numa cartela de... Eu já não tenho as outras amizades, daí eu vou romper, por mais que essa seja uma amizade tóxica, eu vou romper ela, sendo que eu não tenho nem outra. Então, a gente quer não um problema não aqui. custa eu manter isso, porque eu não tenho outro mais. problema aqui.
Pessoal, aqui uma sessão clara de Uma terapia. de terapia. Terapia com a Psicóloga sendo Terapeutizada. analisada. Não, mas eu acho que aí é o que a gente tava conversando por detrás das câmeras. Eu sou amiga da Bia e eu sei que quando ela está namorando, ela prioriza muito mais o relacionamento amoroso dela. A gente já falou sobre isso. Sim. E você concorda. Meu namorado é ótimo, eu não tenho culpa. Ele é ótimo. Não, ele é realmente ótimo, gente. Ele é um queridaço. Mas, se você sente falta dessas outras relações, você vai precisar abrir mão de um tempo de qualidade que você dedica pra ele pra dar tempos de qualidade pra outras pessoas. Sim. Que em muitos meses hoje tá sendo um desses tempos. Exato. E Mas, posso- e assim, depois que você faz, é isso. É difícil a hora que você fala, não, vou ter que abrir mão desse horarinho que a gente tem junto pra eu viver outra coisa com outra pessoa. Só que a hora que você faz, você fica tipo, meu, tô tão bem. Sobrevivia, É, assim, sabe? eu tô Porque às tão vezes bem. eu me sinto culpada de tipo, não, porque, né, eu tenho que estar, eu tenho que fazer. Só que às vezes, tipo, não, tá tudo bem. Eu tenho certeza que ele tá na casa dele jogando CS. E tá normal, e, tipo, tá vivendo. E é isso. E existe uma parte de ter uma relação de amizade que um relacionamento amoroso simplesmente não consegue Cumprir. suprir. É. Sim, e tipo, com quem que eu... Não que eu tenha coisas pra falar dele, amor, eu não tenho nada pra falar. Mas assim, com quem você vai compartilhar e falar? Você tem que ter aquele ponto, assim, E né? o ponto de vista da amizade é totalmente... Quando você pede um conselho, quando você tá contando uma coisa, o ponto de vista da amizade é totalmente diferente do ponto de vista do relacionamento. sim. Eu falo isso porque às vezes eu falo do mesmo assunto que eu falo com a Vanessa, eu falo com o Wellington. Ele tem um ponto de vista de alguém que tá vivendo comigo. Sim. Porque moramos juntos. E é o ponto de vista homens héteros, né? Que a gente Exato. tava comentando, Total. já vem um pouquinho A dessa amizade parada. feminina, especificamente, ela tem um brilho especial, cara. É isso que a gente tá falando. É meio girly falar, ai, festa do pijama, unhas. E são exemplos bobinhos pra falar que tem a sororidade mesmo de amizade feminina que é muito, muito forte. E é impossível conseguir com um parceiro romântico, sabe? Sim. E nem se deve, né? Porque Nem é o se que a gente deve, voltou é. a falar. São caixinhas diferentes. Que nem meu namorado é também meu melhor amigo, mas eu tenho que ter outras caixinhas também. Perfeito. Né? Exato. E aí, do ponto lá, você falou assim, cara, eu não tenho amigos, tenho essa relação tóxica, vou ficar com ela que é melhor que nada. A gente tava pesquisando pra esse episódio, a gente achou um estudo também que falava que a gente, cientificamente, esse estudo diz que a gente não consegue nutrir mais de 5 relações muito íntimas de uma vez. Então, se você não consegue ter 10 melhores amigos, não dá. Não dá, não tem Não tem espaço como no seu nutrir, WhatsApp. Exato. E aí, a gente falou isso antes desse episódio começar, e eu repito porque pra mim é muito valioso, porque eu passei por isso. Se a gente não permitir, e acho que essa é a parte mais bonita da amizade acabar, dói para um caramba, é ruim, é muito ruim. Só que o fato da gente conseguir fazer com que as amizades acabem ou mudem de caixinha, te abre espaço pra você colocar mais nesses 5 bons amigos. Então, não tem que manter uma amizade tóxica só porque você tem que abrir espaço na tua agenda, abrir espaço na tua vida, no teu coração, pra ter mais gente. E é só quando você fizer isso que as outras amizades vão vir. E entender também que quando uma amizade acaba e quando um ciclo se rompe, não invalida o que aconteceu. Jamais, Então, jamais. isso pra mim também, assim, isso eu consigo ter com uma certa facilidade maior, assim, porque eu consigo entender que foi muito bonito, que foi muito legal, que foi muito importante no momento que foi. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender o término, mas eu não invalido o que foi, né? E eu acho que isso também é muito Isso é importante. importantíssimo. E eu tava comentando com uma amiga minha sobre isso, e ela falou assim, e às vezes é um hiato, né? Não é um fim. total. Tipo, agora a gente não tá mais no timing de estar 100% juntas. Mas depois pode voltar. E eu acho que é isso, assim, né? São as 5 pessoas que vão rotacionando, que vão... Hoje são 5, amanhã pode ser 3, amanhã são 5 diferentes Às vezes das vai ser outras. uma e tudo tá Às bem. vezes é uma. Então, é essa complexidade de se enxergar e se permitir. É muito se permitir, assim. Me permitir deixar de passar um tempo com meu namorado para passar um tempo com as amigas. Me permitir entender que a amizade não é a amizade da minha irmã, é uma amizade minha também. Exato. Então, olhar pra isso, porque eu nego muito, assim, sabe? Tipo, eu fecho o olho e aceito. Então, assim, eu aceito que você é amiga da minha irmã e eu não vou fazer nada pra mudar isso. Só que eu também posso, igual você falou. Me chama pra sair que a gente vai sair. Exato. E eu acho, eu tendo a achar que você, por ser essa pessoa ombro amigo, espera que as pessoas venham até você
pra você se aproximar. Porque, tipo, ó, já que elas vão me procurar pra eu acolher, então eu vou esperar o momento que elas tiverem algo pra eu dar o meu ombro. E aí, às vezes, você não dá seu ombro, você também não procura um ombro, porque você não se permite ser vulnerável nesse ponto. E você não procura. E aí, talvez essa falta de nutrição, você nem perceba, mas falta de você vir também, sabe? Tipo assim, viu, vamos fazer alguma coisa? Às vezes é nada, vamos fazer nada? Sim. E tá tudo bem, sabe? E Não acreditar fazer nada. firmemente que a pessoa vai querer fazer alguma coisa com você sim. e ela vai... não é porque em determinadas relações não houve a reciprocidade Sim. que todas as amizades vão ser assim, sabe? E aceitar a não reciprocidade, né? Então, assim, putz, se eu pedi, se eu insisti, se eu falei, se eu chamei e a pessoa não fez questão, é também eu entender Abrir que mão, eu né, posso daquilo. abrir mão e investir esse espaço. tempo em outras pessoas, né? Então, encerra essa amizade tóxica. Vou tentar. Tarefa de casa. Tarefas de casa. Abre espaço. Eu amo que ela mesma falando as coisas e ela mesma não faz as coisas Não, que não ela Ah, de praxe, né, amiga? Mas essa é a lei dos psicólogos, assim, tá Não, lá das no, pessoas. tá lá no Pessoas. manual, Vira e entendeu? mexe, eu e a Vanessa termina um episódio e a gente fala, nossa, a gente falou tudo que a gente não faz. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu não vou nem entrar nesse mérito, vai fugir total do tópico. Mas eu gravei um Reels pro mês essa semana, um Reels que dava vários tapas na cara, e eu, no mesmo segundo que eu postava, eu tava passando por uma crise que eu falava que não era pra fazer, sabe? Enfim. É isso, eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem o assunto, né? Sim. Acho que... Eu tenho um ponto, que é, pra nossa amizade não acabar, você precisa curtir esse episódio. Ai, isso faz muito Isso sentido, é muito gente. importante, porque assim, senão tudo que a gente falou aqui vai por água Cadê a abaixo. reciprocidade? Exato. Senão Você vai tá considerar no amizades perfeito. acabadas. Amizades, ó. Se vocês não curtirem, considerem a amizade acabada. Essa é a relação. A gente é meio top. Nossa, eu posso falar uma coisa? Nada a ver, assim. Quando a gente ficou noivo, eu e o Alberto, eu postei, né, no Instagram que a gente tava noivo. E aí a gente ficava vendo, vamos ver quem vai comentar. Quem não comentar não está convidado pro casamento. Nossa, eu me senti muito traída de ficar sabendo do noivado deles pelo Instagram. Fiquei tipo, Ah, para, não faça isso. Porque teve gente que veio falar comigo, nossa, não me ligou? Eu falei, querido. não precisava ter me ligado, mas mandava uma mensagem tipo, tem uma novidade, olha. E aí, ia ser incrível. Seria um tópico meu também. A gente fez muito como. Ai, que ótimo. É sobre... Mas, Não, mas gente, tá tudo bem, tá tudo Tava certo. vivendo, gente. Perdão. Ela foi na sua despedida de solteira, então... Ela tá tudo bem. organizou, ela foi uma das pessoas que Ah, organizou. Ah, eu quero falar sobre isso nesse episódio. Eu sei que a gente tá encerrando, mas o lance de abrir espaço, né? Pra mim, foi muito bom. Eu tinha um buraco muito grande em questão de amizade. Era algo sensível pra mim. Chorei muito já, realmente. Já sofri muito mais por amizade que por amores. Mas hoje, duas coisas que aconteceram que você citou, que eu vivo isso hoje. Primeiro, eu consegui... houve hiatos na minha vida, eu consegui retomar amizades que se afastaram por um tempo, modificando. Então, tá, a gente era unha e carne, a gente fazia tudo por quê? Porque estávamos fisicamente próximas naquele momento, porque o timing batia, e hoje nada bate, e a gente se afastou, e a gente se magoou. Só que a gente conversou, lavou roupa suja, entendeu onde tá o timing uma da outra, e reconstruiu essa amizade do jeito que dá. Então, não é uma pessoa, cara, nossa, minha melhor amiga de todos, a gente se vê todo dia. Não. Mas existe na minha vida, tenho o maior carinho e fico muito feliz que isso aconteça. E, em contrapartida, isso fez com que eu abrisse espaço no meu coração, na minha agenda, na minha alma, me permitisse ser vulnerável para construir novas amizades. E aí, na minha despedida de solteiro, foi quando eu realmente reconheci que eu tenho hoje grandíssimas amigas e amigos, porque tinha homem na minha despedida de solteiro, meus amigos LGBT. E eu fiquei assim, e a maioria tinha um amigo de infância, o resto era tudo amigo de amizade da vida adulta, assim. E eu não soube lidar, foi engraçado, eu chorei muito, muito. Eu fiquei muito bêbada, me deixaram muito bêbada. É E por isso aí que serve uma despedida de solteiro. E eu chorei muito, 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 que eu falei, gente, eu recebi mais amor do que eu consegui processar, sabe? E eu não teria, talvez, esse nível de profundidade nas relações que eu tenho hoje se eu não tivesse aberto, se eu não tivesse desapegado de algumas relações que não faziam sentido, terminado os términos que deveriam ter terminado, botado todo mundo nas respectivas caixinhas e acreditado de verdade que é possível você ter amizades tão profundas quanto as que já foram e que te magoaram. É igual terminar namoro, né? Sim, É. e eu acho que também é o que você tinha comentado, assim, a gente às vezes
acha que não merece e não tem o direito de ter aquela amizade. Quando a gente recebe essa amizade, é muito doido, porque você fica tipo, meu Deus, eu pensei que eu não merecia tudo isso, sabe? Exato. Então, a amizade tá ali pra provar isso, sabe? Tipo, que você merece, que você tem valor, que você também é importante e que são ciclos, assim, né? Que são fases e tá tudo bem e eu acho que as idas e vindas constroem a relação ainda mais, né? 100%. Sim. É muito gostoso quando você percebe que o mesmo esforço que você tá dando pra uma amizade, você tá recebendo, assim. Foi muito recente isso que aconteceu comigo, que foi com a Vanessa, eu falei isso pra ela, a gente se mandou o áudio num domingo, eu tava, tipo, chorando. Eu, meu Deus, eu te amo tanto. É gostoso mesmo ter E aí eu fiquei, reciprocidade. tipo, eu tava muito feliz, porque fazia muito tempo que eu não tinha essa reciprocidade, principalmente de uma mulher. Porque eu tive muito problema com amizades femininas. Dessa guerra mesmo que existe entre mulheres, que é um absurdo, assim. É mas- social, né? É social, exato. Mas pra mim era um grande problema a amizade feminina, assim, porque eu via muita intriguinha, muita fofoca e uma se debatendo contra a outra, assim. Eu falei, cara, eu não quero mais entrar nisso. Então é melhor eu me afastar de tudo e tá tudo certo. E aí, quando eu me abri de novo pra esse lugar, assim, de, não, eu quero ter uma amizade feminina, assim, sabe? De fazer coisas de, fazer unhas e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. Eu tô num momento muito legal da minha vida em questão de amizade, porque eu tô reconstruindo esses tijolinhos. Então eu entendo o que você tá falando, mas é um passo, uma construção bem É igualzinho demoradinha. terminar um namoro, gente. Você pega uma pessoa que te fez sofrer pra caramba, você fica com medo de se abrir de novo pro amor. E na amizade é a mesma coisa. Alguém que te machucou muito, você fala, nossa, não quero. Eu acho que eu não mereço mais uma relação de amizade tanto assim. Ou vão me dar mancada comigo. Você fica todo receoso. E quanto mais receio você tem, você não se entrega e não constrói um laço de verdade, né? E aí você falou de... às vezes a gente acha que é isso a amizade, né? Tipo, a amizade não precisa ser essa unha e carne de novo. Porque é só quando a gente é mais nova. Mas não, tem como ser unha e carne hoje em dia com todas as complexidades de uma vida adulta. Mas tem como ter essa parceria, né? Tem como ter essa fiel escudeira. Exato. E se permitir ter essa fiel escudeira, né? Exato. Enfim, espero que você termine esse episódio querendo ir lá ser vulnerável com alguma amiga ou algum amigo. Rompendo uma relação tóxica que talvez não te faz bem, mas você fala, ai, como é que eu vou romper? Exato. E fazendo as suas manutenções de amizade, que são muito importantes pro dia a dia. Refirmando contratos invisíveis. Exatamente. E entendendo que tá tudo bem se não faz mais sentido. Não é porque já foi uma super amizade que tem que continuar sendo uma super amizade, tá tudo bem, né? A leveza tem seus reveses, mas ela também tem seus bônus, né? Então... Exato. Então curte esse episódio, compartilha com uma amiga, super amiga carne e osso, e uma que você quer, assim, sei lá, reaproximar. Sim. Acho que pode valer a pena, né? É. E deixa aí um comentário pra gente saber se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram desse episódio. Se identificaram? Se Faz sentido o que a gente tá falando? Exato. Porque às vezes não, né? Às vezes a gente tá aqui... Apenas experiências únicas. Então, comenta aí, que é super legal quando vocês comentam se realmente faz sentido, se não faz sentido. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, eu não sei se você sabe, a gente fala bastante nos expressos, mas a gente não fala tanto aqui no episódio completo. Mas existe, tá aqui no link da descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. E lá toda quarta-feira, quando a gente solta episódio, depois a gente abre o grupo pra galera conversar um pouquinho. Então, se você quiser, entra lá e espera a gente abrir o grupo que a gente pode comentar juntos. É isso. Um beijo e até a próxima quarta. Muito obrigada, Bia, por ter vindo! Um beijo, gente. A gente sempre acaba com um brinde, gente. Eu tô sem brinde Tudo aqui, bem, ó. só agarrar a garrafa da Bia. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.